voltando, meu povo, para fazer a parte 2 desse vídeo. Então, quais são as condições que Jesus impõe para aquele que quer ir após ele? A primeira condição e essas condições, na minha opinião, são os mandamentos mais dificultosos que nós temos para cumprir. São os mais dificultosos. A primeira condição, ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Um dos evangelhos, talvez seja até o Mateus mesmo, diz: renuncie-se a si mesmo. Os outros dizem: negue-se a si mesmo. Então você vê que esse é algo muito difícil de você negar você mesmo, porque a nossa natureza pecaminosa quer fazer a nossa própria vontade, a vontade da carne, a vontade dos olhos, a vontade dos pensamentos, a soberba da vida, a soberba dos olhos. Então nós queremos, matar o nosso desejo, mas Jesus Cristo disse: você pode estar morrendo de vontade de fazer alguma coisa, mas se essa coisa for pecaminosa, contrária à vontade de Deus, deixe de fazer a sua vontade e faça a vontade de Deus. E isso é muito difícil. Isso é muito difícil, mas não é impossível, porque Ele dá o auxílio, Ele dá a força através do seu Espírito Santo. Que o Espírito Santo, o fruto do Espírito, é amor, paz, longanimidade, benignidade, justiça, temperança. Está vendo aí? A temperança é um fruto bom e que cabe aqui nesse contexto, porque é o domínio próprio. Então você está morrendo de vontade de fazer, de dizer alguma coisa, de esculachar com alguém, de tomar as suas próprias medidas, de fazer a sua vingança pessoal, mas você renuncia tudo isso para fazer a vontade de Deus, para esperar em Deus. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então ele disse: negue-se a si mesmo, ou renuncie a si mesmo. E essa expressão ela é tão enfática que nós temos aqui um pleonasmo vicioso, Um pleonasmo vicioso. Jesus Cristo disse: renuncie-se ou negue-se a si mesmo. A si mesmo. Então é uma ênfase que ele colocou. Porque quando ele disse renuncie-se, já está preenchida a frase. Mas ele deu ênfase. Fez uma figura de linguagem chamada pleonasmo vicioso. Disse a si mesmo, renuncie-se a si mesmo. É como subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro. Então ele diz: renuncie-se a si mesmo, para dar ênfase, para colocar foco. Renuncie a sua vontade, renuncie o seu desejo pecaminoso, renuncie a vontade de vingança, renuncie a vontade de fazer o que é errado, renuncie a vontade de se vingar, renuncie a vontade de esculachar, renuncie a vontade de revogar de forma incoerente e faça a vontade de Deus. Então, primeira condição é você negar a você mesmo. Algo muito dificultoso que só conseguimos com o auxílio de Deus. Ah, Samuel, mas se eu tomasse a decisão de ir após Jesus, aí se você tomar a decisão de ir após Jesus, Ele já vai dando o auxílio, já vai dando a força para que você aprenda a renunciar a você mesmo e renuncie a você mesmo. A segunda condição que Jesus Cristo nos dá, Ele nos diz assim: renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz. E isso tem algo de muito pesado, que é muito dificultoso, querido, porque a cruz, no contexto que Jesus falou ali no primeiro século, não é como aquele emblema que algumas pessoas levam no pescoço, ou não é como aquele símbolo que algumas igrejas têm, que usam a cruz, Não é um símbolo, não é um emblema. A cruz que Jesus falou no seu contexto original simbolizava, aliás, deixa eu corrigir aqui, hoje nós usamos como um emblema e como um símbolo leve, que indica o cristianismo, que indica seguidor de Cristo, mas no contexto que Jesus falou, a cruz simbolizava vergonha, a cruz simbolizava dor, a cruz simbolizava agonia, a cruz simbolizava alguém rejeitado pelas autoridades e pela sociedade e pela população. Então a cruz era escândalo para os judeus. Então Jesus Cristo disse: tome sobre si a sua cruz, ou seja, esteja pronto a passar vergonha, esteja pronto a sofrer, esteja pronto a passar por agonias, esteja pronto a morrer,
porque a cruz era morte. Quem ia para a cruz não escapava. Quem ia para a cruz, dali não saía vivo. Quem ia para a cruz, dali não saía sem passar pelas maiores agruras, as maiores agonias, ia morrendo de sede, ia morrendo de cãibra, ia morrendo de dores, ia morrendo pelas as disfunções pulmonares, pelas disfunções respiratórias, pelas disfunções musculares, pelas disfunções dos órgãos internos e externos, e assim até chegar a hora da morte. Então a cruz simbolizava o ponto de morrer. Então Jesus estava dizendo assim: esteja pronto para sofrer, esteja pronto para ser humilhado, esteja pronto para ficar sozinho muitas vezes, esteja pronto para sofrer acusações, esteja pronto para sofrer as maiores dificuldades da vida até o ponto de morrer, morrer por Jesus. E isso as pessoas têm se esquecido, querido, como se fosse uma facilidade da vida cristã. Mas a vida cristã, saiba, você tem que estar pronto para morrer por amor a Cristo. O Paulo disse: eu estou pronto. Os discípulos, todos, com exceção de João, morreram de forma dramática, de forma truculenta, de forma cruel, mas eles sabiam que tinham tomado a cruz. Uma característica dessa cruz, algumas características. Primeiro, é uma cruz individual. Jesus diz: tome a sua cruz. Tome cada um a sua cruz. Então é uma cruz individual. Ele não disse: toma a minha cruz, não, porque a cruz de Jesus já levou. E só ele poderia levar a dele. Nem eu poderia levar a dele, não, porque se eu tivesse levado a dele, a humanidade estaria perdida do mesmo jeito. Mas eu posso levar a minha, mas não posso levar a sua. Então Jesus diz: tome cada um a sua cruz. Então é a cruz pessoal. Eu tenho a minha cruz, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas agruras da vida, vou passar por dificuldade que você não vai, você vai passar por outras que eu não vou passar. Às vezes a que você passa é mais agonizante que a minha. Por exemplo, agora mesmo tem cristão morrendo, tem cristão levando tiro de fuzil, tem cristão sendo decapitado, tem cristão sendo torturado, tem cristão uma hora dessa que estão colocando estão sofrendo ameaça de familiar. Nós não estamos nesse nível ainda, eu espero que não, né? Aqui no Brasil as coisas estão mais amenas por enquanto, mas que nós temos que orientar nossos filhos, orientar nós mesmos, preparar o nosso psicológico, dizer: se acaso acontecer de alguém colocar na minha garganta a faca e me ameaçar para eu negar o nome de Jesus, ou ameaçar o meu filho, ou dizer que vai matar minha família, ou colocar arma na minha fronte, eu tenho que estar disposto a levar bala, a ser queimado, a ser torturado, mas não negar a pessoa de Jesus Cristo. E também tenho que preparar o meu psicológico para, se acontecer com um filho, ou uma esposa, ou um parente amado, mesmo assim eu não negar o nome de Jesus Cristo. E orientar o filho também diariamente a dizer: meu filho, se você vir o seu pai com a faca, alguém ameaçar seu pai com a faca no pescoço, ou de matá-lo de bala, ou de matá-lo queimado, ou seja, de qualquer outra morte, para que você negue o nome de Jesus, deixa que o seu pai morra, mas não negue o nome de Jesus. Então essa orientação, desse preparo psicológico, deve estar também constante nas nossas orientações e na nossa mente. Jesus Cristo disse: tome sobre si a sua cruz. Agora, outra característica dessa cruz é que ela é uma cruz que deve ser carregada diariamente. Lucas foi bem enfático quando ele disse: tome cada um a sua cruz, cada dia a sua cruz. Então ele usa a expressão cada dia. Então é uma cruz que deve ser levada diariamente. Cada dia o cristão tem as suas dificuldades, cada dia ele tem os seus dissabores, cada dia ele tem as suas agruras, cada dia ele tem os seus vexames, cada dia ele leva o vitupério, cada dia ele tem que estar disposto a sofrer, levando a cruz, para que no fim ele possa alcançar o céu. Mas outra característica dessa cruz, ela é uma cruz que gera carga. Eu já escutei dizendo: não, a minha cruz é muito leve porque é de isopor e eu ainda coloco rodinhas nos pés.
E isso chega a ser até uma blasfêmia ao que Jesus falou. Sabe por quê, querido? Porque Mateus, ele diz assim: tome sobre si. Ele usa essa expressão, sobre. Pode olhar lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de número 25, 24 e 25. Ele diz assim: tome sobre si a sua cruz. Então, tomar sobre si, tomar sobre, né, quer dizer que está acima, geralmente era levada nos ombros ou nas costas, aqui nos ombros, aqui, né, nos ombros, que era onde quem ia ser crucificado tinha que levar a sua própria cruz aqui nos ombros, e aquilo causava peso, não era maneiro, era pesado, gerava carga. Então essa cruz, ela gera uma carga em cada um de nós. O fardo de Jesus é leve, sim, o fardo de Jesus é leve, mas a cruz, pessoal, que cada um de nós tem que levar, ela gera uma carga, não é maneira, é pesada. Eu não sei qual é a sua, você não sabe qual é a minha, mas o certo é que nós devemos lidar com isso sem desistir, sem abandonar, sem olhar para trás, porque Jesus disse: aquele que lança a mão do arado e olha para trás, ou seja, volta, recua, desiste, não é apto para o reino de Deus. Então, apesar de você estar sofrendo, apesar de você ter um peso sobre você que é a sua cruz, apesar dessa cruz ser diariamente e você não conseguir, você não deve largar essa cruz, louvado seja o nome bendito de Jesus, saiba que o destino é compensador, saiba que Jesus não te abandonou, saiba que você não está perdendo, você está ganhando, saiba que o céu está preparado, louvado seja o nome bendito de Jesus. Então não desista, mas saiba que isso gera um peso. Outra coisa que nós aprendemos sobre essa cruz: você não deve largar essa cruz. Jesus Cristo disse assim: tome a sua cruz. Tomar quer dizer segurar, agarre, não solte a cruz, não desista, não abandone esse caminho, não se desvie para a direita, não se desvie para a esquerda, não retroceda e também não pare, porque todos esses atos são impeditivos de você chegar ao céu. Se o céu está à sua frente e você sair para a direita, você não chega. Se o céu está à sua frente e você se desvia para a esquerda, você não chega. Se o céu está à sua frente e você retrocede, você também não chega. E por mais que o céu esteja perto, se você parar, você não chega. Então o único caminho é o caminho que Jesus indicou: tomar a cruz e ir adiante. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então, tome a sua cruz. Não desista, não largue. Diga a Jesus: Jesus, eu estou aqui e com o auxílio do Teu Espírito Santo, eu não vou largar o Teu mocotó. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Eu não vou largar aqui, Jesus. Eu não vou deixar de te seguir, Jesus. Mas veja que essa expressão, quando Jesus Cristo disse: aquele que quer vir após mim, indica que ele está à frente. Quando Jesus Cristo diz: estarei convosco, indica que ele está do lado. Mas quando ele diz: aquele que quer vir após mim, indica que ele está à frente. E você tem que ir no seu encalço. Tem que ir no seu encalço. Não vou deixar de seguir Jesus, não vou deixar de ir após Jesus. É isso, essa atitude que você deve tomar. Ir ao encalço de Jesus. Deixar que ele vá à frente. Deixar que ele seja o guia. Deixar que ele seja o professor. Deixar que ele seja o orientador, deixar que ele seja o condutor. Jesus me conduz nesse caminho. Jesus me leva, me orienta, me ensina o que eu devo fazer, me ensina o que eu devo falar, me ensina como eu devo agir, me ensina quais atitudes eu devo tomar, mas eu não quero deixar minha cruz, eu seguirei até o fim. Porque a salvação, nos diz a Bíblia, é para aquele que perseverar até o fim. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então não deixe sua cruz. E a terceira coisa que a terceira condição que Jesus indicou, a primeira é negar a si mesmo. A segunda, tomar sobre si a sua cruz diariamente. E a terceira, ele disse: e segue-me. Tome cada um a sua cruz, renuncie a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me. Ora, mas Jesus disse: aquele que quer vir após mim. Aí depois ele disse: siga-me. Existe alguma diferença? Existe uma diferença de ênfase.
Porque ir após Jesus é você tomar a decisão e você começar o percurso da caminhada. Mas seguir a Jesus quer dizer processo, quer dizer prosseguimento. Então você prossegue em ir após Ele, você prossegue renunciando você mesmo, você prossegue levando a cruz, você prossegue sendo humilhado, mas sem desistir, você prossegue recebendo falsas acusações, mas sem desistir, você prossegue com todas as dificuldades, mas sem desistir. Então seguir quer dizer continuar, seguir quer dizer não desistir, seguir quer dizer pelejar, seguir quer dizer que você vai em frente, decidido. Decisão de você chegar, porque Jesus Cristo disse, siga-me. Então, esse siga-me tem um destino. E o destino é o céu, como ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito, pois vou preparar o lugar, onde? Na casa do pai, o céu. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então, tem um tempo. O sofrimento não é eterno. A vida eterna que é eterna. O gozo que é eterno. O céu é que é eterno. O sofrimento tem um peso, mas é temporário. O sofrimento tem dia marcado. Essa caminhada dura tem dia marcado. Mas um dia nós chegaremos no destino prometido por Jesus, se assim a gente cumprir a condição de continuar negando a nós mesmos, de continuar tomando a cruz e de continuar seguindo, quer dizer, perseverando. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Mas Jesus agora vai dar as razões pelas quais nós devemos segui-lo e renunciar a nós mesmos. Eu volto já.